Olá, você! Sou o Santos, Jorge Santos. Meus amigos, vivemos tempos muito competitivos e difíceis. E certamente a maior dificuldade que nós enfrentamos tem a ver com a comunicação e com a administração do nosso próprio tempo. A comunicação é objeto de uma videoaula específica do canal Promoqual Vida. Nessa videoaula, eu vou apresentar para vocês 5 ações que vão ajudar você a otimizar a administração do seu tempo. Livre-se das pressões e da ansiedade de não conseguir fazer tudo aquilo que precisa ser feito no tempo disponível. Vamos juntos, então? O tempo é o recurso utilizado por nós mais valioso das nossas vidas enquanto estamos vivos. Quase todos os demais recursos usados por nós no nosso dia a dia podem ser armazenados, poupados, reciclados e utilizados em função das nossas necessidades. O tempo, não. É costume dizer-se que o tempo é dinheiro. E realmente o tempo é dinheiro. Mas o tempo tem uma dimensão muito mais ampla do que o dinheiro. Quando falamos em tempo, é preciso levar em consideração 2 aspectos que são absolutamente relevantes. O primeiro é que o tempo é irreversível. Podemos recordar um tempo passado, criticar os nossos erros, valorizar os nossos acertos, mas não podemos trazê-lo de volta. Se foi, foi mesmo, já passou. E a segunda dimensão é que o tempo é inelástico. Não podemos guardar o tempo. Não podemos armazená-lo para depois. Não tem como armazená-lo. O grande problema é que sempre achamos que ainda teremos muito tempo. E aí vamos deixando para depois, vamos procrastinando e acreditando que amanhã tudo será melhor. Por vezes, passamos a vida inteira acreditando nisso. Por outro lado, nossa melhor justificativa quando deixamos de fazer alguma coisa é o quê? É dizer que não temos tempo, não tive tempo. Achamos que as dificuldades da falta de tempo de hoje, de ontem e de anteontem também serão todas compensadas amanhã. E que aí sim teremos tempo para viver melhor, aproveitar a vida melhor. Não adianta ficar pensando no passado ou ficar pensando somente no futuro. O tempo precisa ser usado no presente. Otimizar o tempo significa usar a nossa energia no aqui e agora, mantendo o foco na atividade que está sendo desenvolvida nesse momento. Ser um multitarefas não nos torna eficazes. Serve somente para tirar o foco e acaba fazendo com que você produza menos, dando mais atenção à atividade
que na maioria das vezes não são importantes. Portanto, faça uma atividade de cada vez para fazer bem feito. Pense numa lanterna, por exemplo. Você está no escuro e pega uma lanterna para localizar um determinado objeto. A lanterna tem um foco e o seu foco está procurando um determinado objeto. Se naquele momento em que você se encontra naquele quarto escuro, na penumbra, você vê um outro objeto parcialmente, você tentar pegar esse objeto, o que você está fazendo? Você está desviando o foco daquele objeto que inicialmente você estava procurando. Você pode tentar pegar esse objeto e deixar ele cair, porque o foco da lanterna está direcionado para outro lugar. O passado, ele serve para nós analisarmos e aprendermos com os nossos erros que cometemos e que não queremos mais cometer. Já o futuro serve para criarmos novos desafios, esses novos desafios que vão ser desenvolvidos. A maior parte do nosso tempo precisa estar focada no presente, no aqui e agora. Isso dá a garantia que a nossa maior energia estará voltada para o nosso propósito e para aquilo que efetivamente estamos fazendo naquele momento. Então, pessoal, com as 5 ações, nós queremos que você rompa com o paradigma de que você não tem tempo para fazer tudo aquilo que precisa ser feito hoje e que amanhã você vai ter tempo para fazer o que você deixou de fazer agora. Nós vamos apresentar as 5 ações para otimizar o seu tempo na sequência em que elas devem ser aplicadas. A primeira ação é a definição do seu propósito. Todos nós, seres vivos, precisamos saber o nosso propósito, né? A nossa razão de existir. Na maioria das vezes, nós não sabemos qual é o nosso propósito. O propósito é um sentimento que impulsiona, que dá sentido à nossa existência. Faz com que busquemos realizar, vencendo todos os obstáculos que se apresentam à nossa frente. Para definir o propósito, você vai ter que responder a 3 perguntas que eu vou apresentar agora. Eu vou pedir que você responda na sequência que eu vou te apresentar. Que você não pule para a pergunta número 2 se você ainda não tiver respondido à pergunta número 1. Essa sequência que é apresentada é importante para você constituir aquelas informações, aqueles aspectos que você vai precisar para você conceber o seu propósito. A primeira pergunta é: quais são os seus valores e as suas crenças? Ao longo da nossa vida, nós vamos consolidando esses valores e essas crenças em função da nossa infância, da nossa educação, da nossa religião, da nossa família. Você vai constituindo e consolidando esses valores que acompanham você daí para frente. É lógico que muitas coisas podem sofrer transformações ao longo da vida, mas de qualquer forma esses valores e crenças, eles guiam o nosso passo a passo, a nossa conduta ao longo da vida. Então, primeiro passo, responda
né? A primeira questão dentro do primeiro passo, responda quais são os seus valores e crenças. A segunda pergunta é: por que eu existo? Por que eu existo? Né? Qual é o meu propósito? Por que eu existo? E a terceira e última pergunta: qual o sentido que eu tenho em relação às outras pessoas? Quem são essas outras pessoas? A nossa família? E veja bem, a nossa família não são só os nossos parentes, são os seus amigos, são aqueles entes queridos, aquelas pessoas que fazem parte do seu dia a dia. E quem mais? A sociedade. Eu existo, tem que existir uma razão para eu existir. E é isso que é o nosso propósito, que é uma coisa muito importante para guiar, para fazer com que a gente se mobilize e vença todas as barreiras e todos os obstáculos. Com base nessas 3 respostas, escreva agora uma frase que sintetize o seu propósito. Essa frase, ela deve ser inspiradora para te mobilizar, para você realizar todos os dias, apesar de qualquer dificuldade que você tenha, aquilo que precisa ser desenvolvido. Definido o propósito, agora você precisa estabelecer a sua missão. A missão, ela é uma diretriz balizadora para você. A missão, ela é mais prática, ela define como que você precisa agir para realizar e materializar o seu propósito. Da mesma forma que a gente fez para o propósito, nós vamos fazer para a missão. Você vai responder a 3 questões, respeitando a sequência que eu vou apresentar para você. A primeira pergunta: o que você faz? A segunda pergunta: por que você faz? E a terceira e última: para que você faz? Então, o que você faz, por que você faz e para que você faz. Dessa forma, você vai conseguir traçar, escrever a sua missão de forma mais prática para conduzir o seu dia a dia. Utilize para facilitar verbos no tempo, no infinitivo. Isso facilita a sua forma de redação e o entendimento da sua missão. Como resultados, então, desse primeiro passo, nós temos o nosso propósito e a nossa missão estabelecida. Eu vou apresentar para vocês o propósito e a missão do nosso canal, Promoqual Vida, como um exemplo para você entender como é que deve estabelecer o seu propósito e a sua missão. Isso vai ajudar você. Bom, como resultados da primeira ação, nós temos definido o nosso propósito e a nossa missão. E aí eu trago para vocês, como exemplo, o propósito do próprio canal Promoqual Vida, né? O propósito do nosso canal é disponibilizar informações relevantes e de qualidade para o desenvolvimento pessoal de forma holística, englobando os diversos aspectos da vida, como saúde física e mental, carreira, meio ambiente, contexto social e etc. Quer dizer, o escopo do canal ele é muito abrangente, por isso é de forma holística, né? E tem por objetivo a vida, né? É melhorar a qualidade de vida. Bom, isso é o nosso propósito. E qual é a nossa missão? Eu falei para vocês que a missão ela tem que tem que nos dar de forma mais prática aquilo que a gente precisa fazer e priorizar quando pensamos em administração do tempo. Então, a nossa missão ela está dividida, ela está apresentada em 3 frases. Na primeira frase,
ajudar as pessoas na sua jornada. Acreditamos que a felicidade está na jornada e não na chegada. A felicidade está presente em pequenos detalhes ao longo da nossa vida, independentemente dos objetivos que a gente estabelece e quer alcançar. A segunda frase é ajudar as pessoas a se mobilizarem e assumirem compromisso com uma nova filosofia de vida pessoal e profissional. E a última frase, ajudar as pessoas a se renovarem e se prepararem para as mudanças, porque as mudanças elas são permanentes na nossa vida, aplicando o ciclo PDCA. O ciclo PDCA é o ciclo da qualidade, ele é objeto de uma videoaula específica do canal para a obtenção da melhoria contínua e da ampliação da sua zona de conforto. Então, dá para a gente perceber que a missão ela é mais prática, ela permite que a gente consiga, de uma forma mais tranquila, entender o nosso propósito e buscar colocar esse propósito no nosso dia a dia, materializando ele. Muito bem, pessoal. Então já temos definido o nosso propósito e a nossa missão, que foi a nossa primeira ação. Agora nós vamos para a segunda ação. Aonde eu quero chegar? É a minha visão de futuro. A visão de futuro, ela representa um estado futuro desejável de você. É semelhante a um sonho, mas é realidade. É a materialização do seu sonho, aonde você quer chegar. Isso é a sua visão de futuro. Mas atenção, não se deixe influenciar pelo sonho dos outros. Desapegue dos sonhos dos outros, que normalmente nos influenciam e acaba fazendo com que a gente desvie o foco daquilo que efetivamente é o nosso sonho, é a nossa visão de futuro. Por exemplo, morar no exterior é o sonho e a visão de futuro de muitos dos nossos amigos e conhecidos. Isso pode te influenciar, mas é preciso que você reflita se isso efetivamente é aquilo que você quer para você e para a sua família. Considere tudo que você definiu praticando a primeira ação. As crenças, os valores, o propósito, a missão. E agora, pense daqui a 3, 4, 5 ou 10 anos. O que você quer? Aonde você quer chegar? Para isso, novamente eu vou apresentar para vocês um conjunto com 4 perguntas, que também devem ser respondidas na sequência que eu vou apresentar para vocês. Ao responder a 4ª e última pergunta, você já poderá montar a sua visão de futuro. Vamos lá, então. A primeira pergunta: o que você projeta para o seu futuro? Aonde você quer estar? Em que local? Como? A segunda pergunta: como você quer ser visto e reconhecido
no futuro? Como é que você quer que as pessoas te enxerguem no futuro? Algo que você deseja, naquele período que você estabeleceu. Onde você deseja estar profissional e pessoalmente no futuro? O que você quer para a sua vida profissional e, ao mesmo tempo, para a sua vida pessoal no futuro? E, por fim, quando você quer materializar integralmente a sua visão de futuro? Estabeleça o prazo, estabeleça aonde você quer chegar, quando você quer chegar. Respondidas as 4 questões, você já vai ter os subsídios necessários para você sintetizar a sua visão de futuro em uma frase, em 2 frases, 3 frases, do jeito que você quiser estabelecer a sua visão de futuro. A visão de futuro ela vai ser um guia, né, para a sua vida. Eu trouxe um exemplo para poder explicar para vocês mais ou menos o que é a visão de futuro, que é a visão de futuro da Google, né, que a gente conhece e pratica todos os dias, a todos os momentos. Então, a visão de futuro da Google é ser um buscador de maior prestígio e o mais importante do mundo, além de ser um serviço gratuito e fácil de usar, que apresenta resultados relevantes em uma fração de segundo. Então, se a gente analisar essa visão de futuro, a gente percebe que a Google vem praticando ações, se renovando permanentemente para manter o alcance, a materialização dessa visão, né? Lá você busca tudo o que você precisa com grande facilidade, de forma geral, gratuitamente, e você consegue achar rapidamente e atualizada, né, também. Agora que você já estabeleceu, já sintetizou a sua frase ou as suas frases com a sua visão de futuro, faça uma avaliação de onde você está em relação a essa visão de futuro no dia de hoje. Onde você está hoje e quanto falta para você chegar lá aonde você estabeleceu a sua visão de futuro. A definição da visão de futuro permitirá que você estabeleça os seus objetivos e as suas metas para que essa visão possa se materializar. Porque senão fica sendo sonho e não é visão, né? A diferença da visão para o sonho é que a visão, você busca a materialização dessa visão. Então, de nada adianta você dizer, por exemplo, que quer ser proprietário de uma fazenda no estado de Goiás daqui a 5 anos, se você não estabelecer as estratégias necessárias para isso e também o plano de ação para você alcançar esse objetivo de ter uma fazenda no estado de Goiás. Para isso, você precisa ter objetivos estabelecidos. Os objetivos, eles são macros. De forma geral, são um pouco abstratos para você visualizar. Eles não permitem que você faça uma mensuração se o objetivo está ou não sendo alcançado. Então, por exemplo, um objetivo com relação a ter uma fazenda no estado de Goiás daqui a 5 anos. Ter independência financeira para poder passar a gerenciar somente a minha fazenda no estado de Goiás. Ou seja, eu quero ter uma independência financeira para poder ficar com atividade somente no gerenciamento da fazenda e não ter que desenvolver mais nenhuma outra atividade. Mas o que representa a minha independência financeira? É por isso que eu falo para vocês que o objetivo é macro e acaba sendo um pouco abstrato.
além do objetivo, eu agora preciso estabelecer meta ou metas, depende. Muitas vezes, para um objetivo, eu tenho 2, 3, 4, 5 metas diferentes. As metas, ao contrário do objetivo, elas são mensuráveis. As metas elas devem ser mensuráveis e, ao mesmo tempo, factíveis. Mas veja bem, factíveis, mas desafiadoras, porque são as metas que vão te mobilizar para você materializar a sua visão de futuro. Então, por exemplo, quando é que eu quero ter a minha independência financeira? Daqui a 1, daqui a 2, daqui a 3 anos, daqui a 4 anos. Eu tenho que estabelecer. O que mais? Quanto representa a minha independência financeira? O que é esse negócio de independência financeira? Eu tenho que dizer quanto representa, em dólar, em real, na moeda que você quiser. Mas eu tenho que ter isso estabelecido, senão eu não sei o que é independência financeira, né? Quais as metas intermediárias para alcançar essa independência financeira que eu acabei de estabelecer? Quanto que eu preciso ter para chegar nessa independência financeira que eu acabei de estabelecer? Quanto que eu preciso ter daqui a 1 mês, daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano? Se eu não tiver essas metas intermediárias, mensuráveis, eu não consigo verificar se eu estou caminhando ao encontro da minha visão de futuro. E, finalmente, depois de ter as metas estabelecidas, em função de quantas sejam necessárias, eu preciso ter agora as estratégias. Como que eu vou fazer para colocar essas metas em práticas? Senão eu não consigo. Simplesmente dizer que eu tenho que juntar 5 mil reais em 2 meses, e se eu não tiver estratégias muito bem estabelecidas na forma de um plano de ação, eu não consigo alcançar a minha meta. Então, meus amigos, eu já tenho a primeira questão respondida, onde eu estabeleci o meu propósito, estabeleci a minha missão, as minhas crenças e os meus valores. Na minha segunda ação, eu estabeleci a minha visão de futuro, então eu já sei aonde eu quero chegar. A terceira ação, eu vou definir agora quem sou eu. Eu vou fazer um autodiagnóstico de mim mesmo. Quem sou eu? Como eu estou usando e administrando o meu tempo? Eu mesmo vou responder a essas questões e vou traçar um diagnóstico de mim mesmo. Para isso, é preciso que você faça uma lista de todas as atividades que você realizou nos 2 dias anteriores. O que você realizou ontem e anteontem. Liste tudo. Pegue um papel e faça uma lista. Tudo que você realizou, não importa a atividade. Tomar banho, fazer café, fazer almoço, lavar banheiro, escrever um artigo para um congresso, participar de uma reunião, vender alguma coisa, dirigir, pegar o ônibus, pegar o trem, o que você fez, faça uma lista de todas as atividades. Não pense que isso é fácil, é muito difícil. Normalmente, nós esquecemos o que fizemos de manhã ou o que comemos no almoço, no jantar, já não sabemos mais, não é? Então, não sabemos que roupa a gente usou ontem. Então, faça uma lista. Quando terminar de fazer a lista, faça uma revisão dessa lista para garantir que você não esqueceu de nada das atividades desenvolvidas nos 2 dias anteriores. Muito bem. Agora nós vamos analisar e classificar
essas atividades todas que você listou para poder fazer o nosso diagnóstico. Para isso, nós temos atividades na nossa vida que são atividades importantes e atividades que são urgentes. E aí, eu vou pedir para vocês traçarem 4 quadrantes. A gente vai pegar o eixo das coordenadas, né, que é aquela cruz, e vai traçar na vertical, nas ordenadas, 2 quadrantes e nas abscissas mais 2 quadrantes. E aí nós vamos ter nas ordenadas em cima as atividades que são importantes, embaixo as atividades que não são importantes. E nas abscissas nós vamos ter as atividades que são urgentes e as atividades que não são urgentes. Portanto, são 4 quadrantes. E aí, nesses 4 quadrantes, a gente pode ter, em cada um deles, 4 tipos de atividades que eu agora passo a apresentar a vocês. A primeira atividade a gente chama de circunstancial, são as atividades circunstanciais. Essas atividades, elas estão naquele quadrante aqui do cantinho, aqui embaixo no cantinho. Elas não são urgentes nas abscissas e também não são importantes nas ordenadas. Essas atividades, de forma geral, elas são desnecessárias para atingir o nosso propósito, a nossa missão, a nossa visão de futuro. São atividades que não agregam valor, não contribuem para nenhum ganho de resultado e, infelizmente, meus amigos, elas representam perda de tempo. Quando a gente, ao longo do dia, somente desenvolveu atividades circunstanciais, a gente fica com aquela sensação de improdutividade. As atividades circunstanciais, elas não são ofertadas para nós por ninguém. Somos nós mesmos que escolhemos. Elas representam o nadismo. Nadismo, exatamente. E essas atividades circunstanciais, elas são muito tentadoras. Elas são tão tentadoras que muitas das vezes, ao longo do dia, você tem uma tarefa importante para desenvolver, mas a atividade tentadora faz com que você migre para fazer aquela atividade circunstancial que nem estava prevista. E aí, você cai na tentação do nadismo, que é o quê? É você jogar, é você ficar lendo as coisas na rede social, é você ficar olhando para e-mails, assistindo filmes no Netflix. São tentadoras ou não são? E você vai passando o seu dia e com isso você acaba procrastinando aquelas atividades que precisavam ser desenvolvidas. O segundo tipo de atividade a gente chama de produção. As atividades de produção, elas estão aqui nesse quadrante aqui, encostado no eixo. Essas atividades, elas não são importantes, mas são urgentes. Então, não são importantes, mas são urgentes. São atividades que objetivam a materialização de alguma coisa, como um serviço, um projeto, um produto, né? Sem a preocupação com recursos
no caso, o nosso tempo, né? Essas atividades, elas normalmente não são ditadas por nós, da mesma forma que falamos há pouco das circunstanciais. Quem dita as atividades do tipo produção são os famosos ladrões de tempo. São aquelas pessoas que adoram administrar o seu tempo. Elas chegam e me dá só um minutinho, me dá a sua atenção só por um minuto, e vão apresentando aquilo que elas precisam, mas que não é exatamente aquilo que você precisa. E você deixa de fazer aquilo que precisava ser feito para fazer essas atividades de produção, porque elas são urgentes, né? Então, por isso os ladrões de tempo aparecem, mas elas não são importantes. Muito bem, chegamos então ao terceiro tipo de atividade. Esse terceiro tipo a gente chama de atividades produtividade. Elas estão aqui no terceiro quadrante. Portanto, elas não são urgentes aqui pelo eixo das abscissas, mas elas são importantes se nós olharmos aqui em cima no eixo das ordenadas. Então, são as atividades de produtividade, elas são importantes, mas não são urgentes. Normalmente, elas fazem parte de um projeto, de um produto, de um serviço que tem a ver com a sua missão, com a sua visão de futuro, com o seu propósito. Por isso, elas são importantes. De forma geral, são atividades mais complexas, né? E que acabam fazendo com que a gente fuja do desenvolvimento, da resolução dessa atividade. A gente deixa de fazer, ou de programar, ou de executar as atividades do tipo produtividade, em detrimento daquelas outras atividades que a gente falou anteriormente, de produção e circunstancial, né? Porque essas são mais complexas. E aí, como não são urgentes, a gente vai postergando, 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 e isso faz com que a gente interrompa o desenvolvimento dos nossos projetos, dos nossos serviços, das nossas atividades. E aí, finalmente, a gente chega no quarto tipo de atividade. Esse quarto tipo está aqui no quarto quadrante, que são atividades que são importantes, considerando as ordenadas, e são também urgentes, considerando as abscissas. As atividades importantes e urgentes a gente chama de pressão. Pressão. As atividades pressão representam estresse. Que tipo de atividades são essas? São aquelas atividades que são importantes, portanto, fazem parte do seu projeto, do seu serviço, do seu produto. Então, são muito importantes e são urgentes. Por que elas são urgentes? Porque, provavelmente, você deixou de executar elas lá no terceiro quadrante como uma atividade produtividade. Então, como você deixou de executar, agora você não tem mais prazo e elas passaram a ser urgentes. Como são complexas e são importantes, o que elas geram? Pressão e estresse. Elas ocorrem porque você procrastinou e deixou de executar conforme estava planejado. Muito bem, agora você já tem os 4 tipos de atividades e você vai pegar aquelas atividades que você listou dos 2 dias anteriores e vai analisar cada uma daquelas atividades e vai classificar nesses 4 tipos de atividades que eu acabei de apresentar para você. Para ficar mais fácil o seu trabalho, você vai montar uma matriz, uma tabela com 4 colunas. Na primeira coluna, você vai colocar lá no cabeçalho o tipo de atividade, que é a atividade circunstancial. Então, atividade circunstancial na primeira coluna são atividades não urgentes e não importantes.
Na segunda coluna, você vai colocar as atividades que são produção. Atividades de produção na segunda coluna são as atividades que são urgentes, mas não são importantes, são aquelas dos ladrões do tempo. Na terceira coluna, você vai colocar as atividades de produtividade. As atividades de produtividade são aquelas que são importantes, mas que não são urgentes. E na quarta coluna, você vai colocar as atividades pressão. São aquelas atividades que são importantes e que são urgentes. Então você vai analisar uma por uma e vai colocar, vai preencher essa tabela para você poder fazer depois uma análise quantitativa. Então, preenchida a tabela, agora você vai fazer uma análise quantitativa do que você colocou em cada coluna. De forma geral, a gente gasta mais tempo, gasta mais o nosso tempo priorizando as atividades que são urgentes, porque você acaba sofrendo uma pressão ou de alguém, né, que administra o seu tempo, ou de você mesmo, porque aquela atividade é urgente. E aí você acaba delegando a administração do seu tempo para terceiros, porque tudo que for urgente vão te cobrar e você, ao invés de administrar o seu tempo fazendo uma programação, a sua programação passa a ser toda baseada naquilo que é urgente. De forma geral, a gente gasta o nosso tempo, a maior parte da parcela do nosso tempo, desenvolvendo as atividades circunstanciais e as atividades de produção. E acaba não fazendo as atividades de produtividade, né, porque elas não são urgentes, e que se transformam depois em atividades pressão, e aí vem o estresse. Né? Com essa avaliação, com esses dados quantitativos, você vai ter um mapa de como você administra as suas atividades no dia a dia, e aí vai ficar mais fácil para você dar prosseguimento nas ações para a otimização do seu tempo. Agora nós vamos para a quarta ação. Planejar o meu dia. Como é que eu divido o meu tempo? Como eu planejo o meu dia? É isso que a gente vai falar agora. Como falamos lá na introdução, o ser humano precisa transformar as ações necessárias para alcançar a sua visão de futuro. Né? E ele precisa transformar isso no quê? Num hábito de planejamento. Sem planejamento, você não consegue criar um hábito para alcançar a visão de futuro. E aí, eu sugiro que você ande com um caderninho, um bloquinho de notas, ou utilize o bloco de notas do seu celular ou do seu notebook. E aí, ao longo do dia, surgem novas atividades, porque é assim mesmo, né? O dia é dinâmico, e a todo instante, ou você lembra de alguma atividade que precisa ser feita, ou alguém te dá esse input de uma nova atividade que precisa ser desenvolvida. O que acontece toda vez que surge uma atividade no seu caminho? Você começa a avaliar aquilo que precisa ser desenvolvido, aquela atividade, no momento incorreto, porque você não está no momento de planejamento. Você está no momento em que você está desenvolvendo alguma atividade, então você está com foco naquela atividade que está sendo desenvolvida naquele momento. Quando você registra isso, coloca no seu caderninho, nas notas do celular, aonde você achar melhor. O importante é que você registre, porque você vai ter a certeza que você registrou, você não vai esquecer e que você vai pensar no momento adequado, que é o momento de fazer o planejamento, naquela nova ação
que precisa ser desenvolvida. Você vai ter a garantia que ao final do dia você vai ter uma relação de todas as novas atividades que precisam fazer parte do seu novo planejamento. É impressionante como você reduz a sua ansiedade quando você tem o registro e você tem a certeza que tudo está ali programado e que vai ser realizado conforme as necessidades. O planejamento ele deve ser um hábito. Assim, o melhor, você tem que escolher a melhor forma de fazer esse planejamento. Né? O ideal é que você escolha um dia que seja o dia que você tenha mais conforto, mais tempo, ou seja, para poder analisar todas aquelas tarefas aquelas atividades que foram listadas e que agora precisam ser analisadas, né, quanto às suas importante ou não importante, urgente ou não urgente, e precisam ser inseridas no seu planejamento. Eu, por exemplo, faço o meu planejamento nos dias de domingo. Então, eu vejo aquele horário em que eu não vou estar com outras pessoas, né? E aí eu dedico aquele tempo para planejar a minha próxima semana. Né? Então, eu pego todas as minhas atividades e, a partir daí, eu faço o meu planejamento. Procure começar sempre o seu dia por aquelas atividades que são importantes e complexas. Porque, de forma geral, quando a gente começa o dia, a nossa cabeça está mais relaxada, mais tranquila, né? Você está descansado e aí você consegue ter um foco maior e uma clareza melhor para poder desenvolver aquelas atividades que são mais complexas sem a pressão do dia a dia. Outra coisa importante, não preencha todos os horários do seu dia. Né? Deixa alguns horários vagos para você fazer atividades que vão surgindo, que às vezes são atividades que surgem mesmo você colocando lá no seu bloco de notas, mas que elas precisam ser feitas naquele dia por alguma razão, ou coisas novas mesmo do seu dia a dia, você tem que ir ao banheiro, você tem, enfim, alguma coisa que você precisa fazer, ir ao médico, alguma coisa que surge de repente, então você deixe alguns horários vagos na sua agenda para suprir essa necessidade e não te trazer a ansiedade. Bom, para a programação semanal, você pode usar a agenda do seu celular, né? Ou outro tipo de agenda qualquer. Eu, por exemplo, utilizo a minha agenda do celular, né, do Google Agenda, e utilizo também duas outras agendas. Uma agenda que é mensal e diária e outra agenda que é mensal e semanal, desculpe, e a outra agenda que é uma agenda diária. Né? E aí eu utilizo ela no próprio computador, mas eu imprimo essa agenda para poder ficar rabiscando o dia todo e ficar tranquilo. Bom, a minha agenda mensal / anual, eu tenho uma página para cada mês. E eu monto isso no início do ano, depois eu não preciso mais mexer nela. Né? Isso você compra pronto também, existe em qualquer lugar, nas livrarias, você pode baixar isso. Mas eu prefiro fazer porque eu já analiso os feriados, quando eles caem, eu analiso os dias que eu tenho já algumas atividades programadas, enfim. E por que eu faço essa agenda mensal e essa agenda anual? Porque eu tenho muitas atividades que são agendadas com 1 mês, com 2 meses, com 6 meses, até às vezes com 1 ano de antecedência. E algumas atividades que são até repetitivas, né, mas que se
ao longo de todo o ano. Então eu preciso realmente bloquear aqueles horários para eu poder ter tranquilidade de fazer o meu planejamento ou atender alguma emergência. Então é uma folha por mês, né? São várias colunas e linhas, é uma coluna para cada dia da semana. Então, segunda, terça, quarta, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, né? Então, é uma coluna para cada dia desses e várias linhas até eu completar aquele mês. Aí eu monto aquela agenda em função do calendário daquele ano, né? Já marcando o que são feriados, o que são fins de semana, eu faço uma para cada mês e são 12, né? Para os 12 meses do ano. E aí eu vou preenchendo as ações, os compromissos em função da programação. Conforme eles vão sendo agendados, eu coloco lá o horário e quando é que ele vai ser feito. A minha agenda diária, eu faço uma agenda para cada dia. Então, como eu programo ela no fim de semana, do domingo, né? Eu faço uma agenda para segunda, para terça, para quarta, para todos os dias da semana vai ter uma agenda diária. Essa agenda ela é constituída por diversos campos e espaços para eu poder fazer os registros, né? Então, eu tenho as atividades importantes, eu destaco essas atividades, porque, como elas são importantes, elas fazem parte da minha visão de futuro, do meu propósito, da minha missão. Então, eu gosto de tê-las destacadas num campo É uma folha de papel, essa minha agenda, essa minha agenda diária. Eu tenho também um campo para colocar os telefonemas que eu preciso fazer, e aí pode ser telefonema, pode ser WhatsApp, pode ser e-mail, enfim, a comunicação, o que eu preciso me comunicar, né? Eu normalmente coloco ali o nome da pessoa, ou enfim, normalmente é o nome, aí se eu já tenho o telefone, eu não preciso colocar, mas se eu não tenho, às vezes eu coloco ali para me facilitar e me agilizar, porque num dado momento aquilo vai estar programado, então eu preciso ter aquela informação imediatamente. Então eu tenho o que é importante, as reuniões, eu tenho também essa comunicação e eu tenho um outro campo nessa mesma agenda diária para eu listar aquelas atividades que vão surgindo, né, e que não estavam programadas. Aquelas atividades que eu falei que vocês têm que botar no bloco de notas e tal, ou nas notas do celular, eu coloco nessa agenda diária. Então, surgiu, aquilo está na minha frente, eu imediatamente já listo ali e esqueço daquela atividade. Porque aquela atividade eu só vou olhar ela novamente quando chegar na programação para planejar ou o dia seguinte, né, ou no domingo para planejar a semana inteira. Eu pego essa agenda diária e faço um replanejamento do dia seguinte, porque nem sempre você consegue cumprir tudo que está na sua agenda do dia. Então, as atividades que ficaram pendentes por alguma razão, elas vão ser transferidas para o dia seguinte. Então, eu tenho que fazer isso sempre no final do dia. Então, no início do dia, eu analiso a minha agenda diária, tudo que eu tenho para fazer. E no final do dia, eu faço uma nova avaliação para verificar o que eu atendi e o que eu deixei de atender. Bom, nessa agenda diária, eu também tenho lá um campo para colocar, obviamente, a programação. Então, aí ele tem os horários de início e fim daquela atividade que está programada e as atividades que eu vou desenvolver. Conforme eu falei para vocês, existem horários que eu deixo em branco, né? Eu não ocupo todos os horários para eu poder atender aquelas necessidades de urgência, alguma coisa que precisa ser resolvida. Então, dessa forma, eu faço o meu planejamento. É lógico, gente, que vocês não vão precisar sempre estar dando o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo e o quarto passo. Na verdade, o que vocês vão fazer, o primeiro passo é definindo propósito, definindo missão, crenças e valores, o segundo passo com a visão de futuro, o terceiro passo
com aquele diagnóstico. E o quarto passo agora é que você vai estar sempre praticando ele, né? Toda semana, uma vez por ano, você faz aquela programação, depois você faz toda semana, você vai escolher o melhor dia para você, e todos os dias você vai fazer uma revisão daquele planejamento diário que você fez para toda aquela semana. Com isso, agora a gente vai para a quinta e última ação. A nossa quinta e última ação é o que eu chamo de retroalimentação do meu planejamento. Aí eu vou fazer agora, eu vou verificar o que pode ser melhorado no meu planejamento. Nessa quinta ação, eu vou fazer uso daquele PDCA. O PDCA são 4 palavras da língua, letras iniciais de 4 palavras da língua inglesa, né? Planejar, executar conforme foi planejado, avaliar aquilo que estava programado e refazer, retroalimentar, melhorar aquilo que foi planejado. Então é um ciclo que a gente chama de círculo da qualidade, né? Como eu falei para vocês, tem uma videoaula específica falando só sobre PDCA. Então é um círculo, você planeja, você executa conforme planejado, você avalia para ver se aquilo que foi planejado está sendo realizado do jeito que foi planejado e você retroalimenta, você melhora aquilo que você desenvolveu para obter novos resultados ou resultados melhores. Com esse ciclo que você vai girando sempre, né, cada vez que você faz o replanejamento da sua agenda diariamente, semanalmente e depois anualmente, você consegue identificar os erros que você comete, você consegue verificar se você está procrastinando aquelas ações que são importantes e que fazem parte da sua visão de futuro, do seu propósito, da sua missão, e aí você consegue retroalimentar e estabelecer o que a gente falou desde o início, que é a melhoria contínua na administração do seu tempo. Bem, essas então são as 5 ações que eu apresento a vocês para vocês otimizarem a administração do seu tempo. Concluímos. Então, a videoaula te ajudou? Se te ajudou, emita um comentário, curta, põe a sua dúvida, fale com a gente. Todas as semanas tem uma nova videoaula no Promoqual Vida. Se inscreva no canal para você receber a programação. E aí você vai ver se aquele assunto que está sendo abordado te interessa ou não te interessa, né? Mas se você não souber, se você não se inscrever, você não tem como saber quais são os assuntos que estão sendo estabelecidos. Obrigado por você ter estado com a gente nessa videoaula e eu espero ter ajudado você nessa otimização da administração do seu tempo, que é tão importante para a nossa qualidade de vida. Um grande abraço, saúde para você.